Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para a reta final dos nossos assuntos de geografia desse ano de 2020, certo? Então, esse é o nosso último assunto do ano, que é as fontes de energia, tá? E aí, hoje a gente vai trabalhar esse conteúdo, que é o último assunto do livro de vocês. O que é que são fontes de energia, né? Primeiro, a gente tem que entender isso. São substâncias, gente, ou elementos que podem ser submetidos a um processo de transformação, ou seja, do qual o ser humano retira calor ou eletricidade, que vai promover aí diversos empreendimentos que são necessários à sua sobrevivência, à nossa sobrevivência. Então, as fontes de energia é tudo aquilo que a gente pode retirar de força, de calor ou de eletricidade para movimentar as máquinas, né? Para fazer carregar o nosso celular, para fazer ligar a geladeira. Então, de uma maneira geral, é isso. São elementos capazes de produzir trabalho. Lembrando que as fontes de energia elas podem ser renováveis ou não renováveis, que compreende hoje em dia a maior parte, né? O modelo capitalista ele é altamente dependente de recursos energéticos para fazer funcionar as máquinas e equipamentos. Então, o modo como a gente vive hoje, a gente tem televisão. Se a gente for parar para pensar, tudo que a gente tem em casa, a maior parte do que a gente tem em casa precisa de energia. Então, isso faz parte do modelo que a gente vive, que é o capitalismo. Ele precisa da energia, dos recursos energéticos para funcionar as máquinas e os nossos equipamentos. E isso faz com que a gente presencie graves problemas ambientais, né? A maioria das fontes utilizadas hoje em dia, a gente ainda vem de combustíveis fósseis, ou seja, que não são renováveis. E a queima libera aí gases, como vocês estão vendo na imagem, que causam a poluição atmosférica, o aquecimento global. Vamos estudar os não renováveis primeiro, né? Quais são as fontes de energia não renováveis? São os combustíveis fósseis, o petróleo, o gás natural e o carvão, né? E os minerais radiativos, urânio e tório. As fontes de energia renováveis é a água, que é hidráulica, os ventos, eólica, solar, do sol e entre outras. Qual é a matriz energética do mundo? Hoje, gente, a gente mais utiliza como fonte de energia o petróleo e seus derivados, 35,3%. Atrás do petróleo vem o gás natural e depois o carvão. Só depois, bem distante, é que vai vir aí as fontes de energia limpa, que não poluem, que não causam problemas. Tá? Então, gravem isso aí. A fonte de energia que a gente mais utiliza é o petróleo. E você sabe que o petróleo é altamente poluente, né? A gente viu aqui nas praias do Nordeste, quando o petróleo foi derramado, né? Que causou devastação, causou problemas na flora, na fauna. Vamos falar da primeira, a termoeletricidade. A primeira fonte de energia de hoje, que é a termoelétrica, ela é bastante utilizada. Ela é produzida pela queima do carvão, do gás natural, do petróleo, do biogás ou do biodiesel. Quais são os pontos positivos de uma termoelétrica? É que elas podem se localizar em locais estratégicos, próximos a grandes centros consumidores, e com isso reduzir os custos com aquelas linhas grandonas de transmissão de energia, né, que a gente vê nas estradas. O custo de instalação e o tempo de construção e também o início da operação são menores. Então, a gente tem uma termoelétrica aqui em Sergipe, que fica lá na Barra dos Coqueiros, né? Foi inaugurada esse ano, que é da Celsa, a empresa, e ela criou uma termoelétrica. A nossa, gente, ela funciona a partir do gás natural e ela gera energia, né? E veja, ela está perto de um grande centro, que é Aracaju, Socorro, Barra dos Coqueiros. Olha aí a imagem da termoelétrica da nossa, né? Lá na Barra dos Coqueiros, tá vendo? Bem pertinho do porto, lá pertinho da praia do Jatobá, da Barra dos Coqueiros. Os combustíveis fósseis agora. Vamos ver o primeiro, o carvão mineral, que foi a fonte de energia que mais se utilizou no passado, na primeira Revolução Industrial, onde as máquinas elas precisavam do carvão, né? Da queima do carvão para funcionar. Era uma importante fonte de energia também nas usinas termoelétricas. Produz energia a partir da queima do carvão e matéria-prima básica para
a produção de aço, né, nas usinas siderúrgicas também. Então, o carvão é muito utilizado. Olha aí, o funcionamento numa termoelétrica, por exemplo, funcionando a carvão, né? Então, o carvão vai queimar, né, vai gerar calor na caldeira, o vapor vai acionar a turbina e a turbina o gerador. E depois a gente tem a transformação em eletricidade. Qual é a origem do carvão, né? O carvão é de origem sedimentar. Foram florestas que foram soterradas no passado, há milhões de anos, lá no período carbonífero da era paleozoica, e ao abrigo do ar, a madeira entra em processo de decomposição e fossilização, dando origem aí ao carvão. Vocês estão vendo aí no esquema, né? Com o passar do tempo, pressão, calor, a gente tem a formação do carvão. Quais são os estágios para a formação do carvão? Então, o primeiro estágio do carvão é a turfa. É o carvão menos transformado. Nele a gente ainda encontra vestígios de madeira e menor poder de combustão, de queima, né? O segundo estágio do carvão é o lignito, é o mais consumido. O terceiro é a hulha, que em média de 80% de carbono já tem na sua composição. E o melhor de todos é o atrancito, que é o melhor carvão, que é o que tem o alto teor de carbono. É o mais fácil de queima. Olha aí novamente, turfa em cima, tá vendo? Por isso que ele fala com o resto de madeira, lignito, hulha e o atracito, que é o mais embaixo de todos. Em função da origem do carvão no subsolo, especificamente da profundidade e das condições de temperatura e pressão a que são submetidos os restos vegetais, formam-se diferentes tipos de carvão, à medida que vão amadurecendo e aumentando seu percentual em carbono. Quais são os grandes produtores mundiais de carvão? Então, em primeiro lugar, China, depois os Estados Unidos, Rússia, Polônia e Reino Unido. No Brasil, o nosso carvão mineral, gente, a gente produz muito pouco. O Brasil é um país pobre em carvão mineral. E o carvão que existe aqui pra gente, ele é de baixa qualidade, ele tem muita cinza e muito enxofre. Santa Catarina vai ser o maior produtor brasileiro. As nossas reservas existentes são de baixa qualidade, né? Fica entre a turfa e a hulha, nos primeiros estágios. E no sul do país estão as maiores reservas. O petróleo agora. O petróleo ele substituiu o carvão mineral na segunda revolução industrial. É um hidrocarboneto que é resultante da decomposição de matéria orgânica, vegetal ou animal, em bacias sedimentares. Aparece então associada ao gás natural. Então, geralmente, quando se encontra petróleo, se encontra gás natural, certo? Lembrando que o petróleo ele é formado pela decomposição de matéria orgânica. É uma importante fonte de energia, também usada nas usinas termoelétricas, além de, claro, nas petroquímicas, que refinam o petróleo, nas químicas, que transformam em plástico, fibras, tintas. Olha aí, uma usina petroquímica de refinaria de petróleo. O petróleo, gente, é a mais importante matéria-prima energética e industrial da atualidade. O Oriente Médio, lá na Ásia, é a região que detém mais da metade das reservas do nosso planeta de petróleo. Entre os maiores produtores mundiais, a gente vai ter os Estados Unidos, a Rússia, a Arábia Saudita, Irã, Cazaquistão, México, Venezuela e Iraque. Dentre todas as matrizes energéticas, nenhuma até esse momento conseguiu superar o petróleo, viu? Em grau de importância e utilização, pois ele é fácil encontrado, ele é fácil de ser transportado e fácil de ser armazenado, além de produzir aí diversos bens. O gás do fogão que a gente utiliza, a gasolina, o querosene, o óleo diesel. Qual é o problema do petróleo? Está na sua utilização e importância estratégica. Desde o século XIX que vem acontecendo aí acirradas disputas pelo controle das jazidas espalhadas pelo mundo, além de ser um obstáculo, né, ao aumento da utilização de outras fontes de energia, já que o petróleo reina, né? Hoje vivemos a civilização do automóvel, então a gente tem um aumento do setor petroquímico e também um aumento da poluição ambiental. O gás natural, ele sempre foi encontrado nas proximidades, né, como eu já falei, do petróleo, pois nada mais é que um combustível fóssil formado através da decomposição de matéria orgânica, que dá origem ao petróleo. Seria o gás resultante do processo de decomposição que acomoda-se em fissuras de rochas sedimentares. O Brasil também prepara-se para se tornar
autossuficiente nos próximos anos quanto à produção deste combustível, né? Lembrando que atualmente ele é muito importado da Bolívia. A queima desses combustíveis, gente, petróleo, gás natural e carvão, ele causa problemas como a chuva ácida e o efeito estufa, tá? A energia hidrelétrica agora vamos falar de fontes limpas, né? É a obtenção de energia elétrica através da utilização dos rios, né? Então aqui é uma barragem, uma usina hidrelétrica, né? A usina hidrelétrica de Xingó. Então a água fica represada nessa parte de cima. Quando a água passa por essas turbinas aqui no canto esquerdo da imagem, aí vai acionar o gerador e vai transformar em energia. Olha aí o esquema do funcionamento de uma hidrelétrica, tá vendo? A água represada, a barragem, a água passa, olha lá, aciona ali a turbina, né, e gera energia. Quais são os países que se destacam na produção de hidroeletricidade? Os Estados Unidos, o Canadá, a China, a França, a Rússia e nós, o Brasil. Lembrando que na China que temos a maior usina do mundo, que é a usina de Três Gargantas, que é essa aí da imagem, a maior usina hidrelétrica do mundo, produzida lá na China. No Brasil, 80% de toda a nossa eletricidade vem das hidrelétricas e 17% das termoelétricas. Então, assim, se perguntar a vocês na prova, de onde vem a maior parte da energia que é utilizada nas casas dos brasileiros? Vocês já sabem, da hidrelétrica, tá? Isso é explicado por conta dos inúmeros rios que a gente tem. A gente tem grande quantidade de rios com grandes volumes de água, tá? E a gente também tem pobreza de combustíveis fósseis. Lembra do carvão? Quase a gente não tem carvão aqui, não é isso? Lembrando que é na bacia do Rio Paraná que a gente vai encontrar a maior usina hidrelétrica do Brasil, que é a usina hidrelétrica de Itaipu Binacional, que fica na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, tá? Olha aí, Itaipu em primeiro lugar, em potência, tá vendo? 12.600. Depois Tucuruí, Ilha Solteira, Xingó, Paulo Afonso, Itumbiara e São Simão, tá? A energia nuclear agora é aquela obtida pela fissão, né? Pela quebra de um átomo. E de seus minerais altamente radioativos, que são urânio ou tório, que constituem aí as principais matérias-primas da usina nuclear. No processo de fissão nuclear, é liberada uma grande quantidade de energia. Essa energia vai aquecer a água, vocês estão vendo aí na imagem, que se transforma em vapor. Que, por sua vez, essa água em vapor vai movimentar as turbinas, acionando o gerador e assim produzindo energia elétrica. O lixo atômico é um problema que está ligado aí às usinas nucleares. São materiais altamente radioativos. Esse lixo é acondicionado em caixas de concreto, né, hermeticamente fechadas e jogadas no mar ou enterradas. Olha aí. Um desastre que já aconteceu com usina nuclear foi o de Chernobyl, lá na Ucrânia, em 1986. A explosão de um reator causou desastre e toda a cidade teve que ser devastada, né? Sair toda a população. A cidade de hoje é uma cidade fantasma, só tem as ruínas lá, por conta da explosão desse reator que liberou muito material radioativo no ar. Nas fontes de energia limpas também vamos ter a agroenergia ou biodiesel, que ela é renovável, é produzida a partir do óleo que é extraído de diversos vegetais, do amendoim, do eucalipto, do pequi, do coco, da castanha do Pará, do babaçu, da carnaúba, o dendê, a soja, as sementes de girassol, o algodão e a mamona. E claro que possui um caráter semelhante às do diesel, né? Podendo ser utilizada em termoelétricas e em motores de combustão. Olha aí o esquema, né? Extração do óleo, o óleo reciclado, produção de biodiesel, combustíveis renováveis. A energia geotérmica, ela ainda é pouco utilizada, né? Ela é restrita a áreas onde tem vulcão e atividade sísmica por conta do vapor de água quente que sai dos aquíferos, né? E as pedras quentes aí atingem uma temperatura igual ou superior a 200 graus Celsius. Não polui na atmosfera, né? E países como a Suíça, Islândia e Finlândia já utilizam esse tipo de energia. É a energia que vem do interior da Terra, né?
A energia solar proveniente do Sol e posterior transferência dessa energia captada em alguma forma utilizável pelo homem, seja diretamente para o aquecimento de água ou como energia elétrico-mecânica. Hoje está sendo muito difundida, inclusive aqui em Aracaju. Olha aí como é que funciona. O painel solar fotovoltaico, né, recebe esse calor, essa luminosidade e transforma em energia. São poucos os países que utilizam a energia solar. E entre os maiores produtores a gente vai ter o Japão, os Estados Unidos e a Alemanha. Quais são as vantagens da energia solar? É uma fonte de energia limpa, renovável, não polui. E nos países da zona tropical, como o Brasil, a utilização dessa energia é bastante viável. Já as desvantagens... Desculpa, gente. As desvantagens é porque o preço é caro dessas placas colocar. Armazenar é bem complicado e, em média, a produção vai oscilar. No inverno não vai ter muita produção de energia, né? Porque o sol fica mais brando. A energia eólica é aquela produzida pela ação dos ventos. A obtenção de energia é realizada através de gigantescas turbinas, né? Em formato de catavento, e é um tipo de energia ainda pouco utilizada. Olha aqui, essa daqui é de Sergipe, né? Lá na Barra dos Coqueiros. Energia maremotriz, que é produzida pelo movimento das ondas do mar, né? Ainda também é pouco utilizada em virtude da pequena potência geradora. Só é utilizada em faróis e boias de sinalização ao longo de alguns litorais. Biomassa, que é a utilização de matéria orgânica que vem da lenha, do bagaço de cana, galhos, folhas, papel, plâncton, tudo isso gera energia, né? A biomassa é um tipo de energia que oferece baixo custo, é renovável e é menos poluente. Olha aí, de tudo que pode vir, né? O álcool ele pode ser utilizado como fonte de energia e como combustível para veículos. A produção do álcool se faz a partir de várias espécies vegetais, cana-de-açúcar, o etanol, o eucalipto, o metanol, a beterraba, a cevada, a mandioca também. Olha aí. E aí, a atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto, que são fontes de energia, né? E agora vocês vão responder as páginas 346, depois 351 e 352, tá bom, meus amores? Um beijo grande. Semana que vem estou de volta. Tchau, tchau, turminha.